Olá, boa noite. Boa noite. Em nota oficial, o presidente Jair Bolsonaro nega interferência na Polícia Federal e diz que espera o arquivamento do inquérito. Ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, é o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele tomou posse hoje em uma sessão virtual. E você vai ver também. Quase 10 mil lojas voltaram a funcionar hoje em Belo Horizonte. Polícia Federal investiga superfaturamento na compra de respiradores em Fortaleza. Hospital de São Paulo desenvolve exame para a Covid-19 100% confiável e com capacidade para testar mais pacientes ao mesmo tempo. E começamos justamente com essa informação. Um teste genético para identificar o novo coronavírus, desenvolvido pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tem capacidade para avaliar 16 vezes mais amostras que o exame PCR, que é considerado hoje o mais confiável do mundo. A previsão é que o teste esteja disponível em junho e com menor custo. O método de coleta é o mesmo do exame RT-PCR. A vantagem do novo teste é que ele é capaz de analisar 1.536 amostras simultaneamente, portanto, 16 vezes mais que o RT-PCR. Isso é possível por causa da tecnologia de sequenciamento de nova geração. Eu já tinha vários vírus caracterizados, a gente fazia a técnica, além de fazer o PCR, a gente fazia a técnica de sequenciamento. A gente tinha, então, vários vírus brasileiros, que a gente tinha a sequência do genoma completo, e a gente buscou também os bancos de dados internacionais. O exame vem como recurso para a testagem em massa, o primeiro a ser patenteado no mundo. Até então, em larga escala, só existia o sorológico, que identifica a Covid-19 apenas em quem já teve a doença. Além disso, os reagentes usados são diferentes do RT-PCR. O hospital israelita Albert Einstein afirma que o exame é 100% eficaz. Não terá falso positivo ou falso negativo. Com essa técnica de sequenciamento de nova geração, a gente pode montar uma técnica que tem o mesmo poder, a mesma sensibilidade e especificidade para detectar o vírus, o coronavírus, né? Sem que a gente consumisse os mesmos reagentes, que às vezes tem sido um problema, né? Às vezes, em todo o mundo, não só no Brasil, tem dificuldades de encontrar reagentes para as diferentes etapas da reação da PCR. O novo exame é recomendado a pacientes na fase aguda da infecção, entre o 5º e o 10º dia de sintoma, mas também pode ser usado para detectar o vírus em pessoas assintomáticas. O resultado sai no máximo em 3 dias. O teste deve ser disponibilizado para os pacientes em junho no Albert Einstein. Por atender a uma demanda maior e garantir resultados mais rápidos, o preço do exame será menor que do RT-PCR, que custa em média R$ 250. O hospital já estuda parcerias para ampliar o alcance e disponibilizar o teste para a rede pública de saúde. É importante, então, no momento que a gente está dentro dessa infecção, que a gente sabe que pode ter muita gente infectada que não tenha ciência disso, e esse teste, então, ele é especialmente útil para fazer detecções rápidas de grandes populações, e aí você vai poder isolar essas pessoas que estão contaminadas, evitando a disseminação do vírus, como tem ocorrido até agora. Pelo terceiro dia consecutivo, Pernambuco registrou queda no número de casos do novo coronavírus e no número de mortes. Nas últimas 24 horas, o estado registrou também um recorde de pessoas curadas. 2.047 pacientes infectados pelo novo coronavírus foram curados em Pernambuco. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. Alex, de 48 anos, está entre as pessoas que superaram a doença. Eu fui conduzido de ambulância para o Hospital Esperança, porque no Memorial não tinha vaga. E lá eu fiquei 7 dias. Eu tive um certo agravamento da minha capacidade respiratória, mas com as medicações que eu recebi lá, com todo o atendimento muito bom, eu comecei a reagir e, graças a Deus, hoje eu me encontro perfeitamente curado. Desde o primeiro registro de infecção pelo novo coronavírus no estado, em 12 de março, até agora, 6.694 pacientes foram curados da doença. Desse total, pouco mais de 3.800 casos foram de pessoas que desenvolveram a forma mais grave da doença.
O estado já diagnosticou 28.366 casos da Covid-19. Recife tem 7 hospitais de campanha para atendimento na rede pública de saúde, que aguarda a chegada de mais respiradores pulmonares. Hoje a gente tem 133 respiradores. É importante ressaltar que a Prefeitura do Recife não tinha leitos de UTI. Todos esses leitos de UTI são leitos novos feitos para atender agora aos pacientes da Covid. Cientistas e pesquisadores do mundo inteiro estão empenhados em descobrir a cura para a Covid-19. São inúmeros testes e possibilidades de vacinas, mas a verdade é que enquanto o procedimento ideal não é aprovado, outras alternativas podem sim fazer a diferença. E entre esses diferentes tratamentos está a ozonioterapia. Nome meio complicado, mas é um tratamento que vem sendo testado aqui no Brasil. Muitos estudos estão em fase de testes, mas há técnicas antigas que podem ser promissoras. A ozonioterapia, que existe há mais de 100 anos, está no centro de uma discussão entre a Sociedade Brasileira de Ozonioterapia e o Conselho Federal de Medicina. A técnica é a aplicação de uma mistura de gases medicinais de oxigênio e ozônio com objetivo terapêutico. Ela ajuda contra dores agudas e crônicas e doenças inflamatórias. Segundo a presidente da Sociedade de Ozonioterapia, que defende o tratamento, a aplicação se mostra eficaz em pacientes com o coronavírus. Ela estimula a liberação de oxigênio nos tecidos, melhorando as condições de hipóxia, de baixa de oxigenação, que é um ponto muito importante nessa doença. Também temos o estímulo da produção de interferon gama, que é uma substância fundamental no combate a infecções virais. O ozônio também tem a possibilidade de deformar a membrana, a cápsula dos vírus, fazendo com que essa entrada do vírus, o encaixe, chave e fechadura que acontece, seja alterado, fazendo com que tenha menos possibilidade do vírus entrar nas células e infectá-las. E também a questão da modulação da inflamação, tanto aguda quanto crônica. Segundo o Conselho Federal de Medicina, não há qualquer evidência científica que prove a efetividade da ozonioterapia no tratamento ou prevenção para o novo coronavírus. No Brasil, por enquanto, a utilização da técnica só é permitida em estudos de caráter experimental. E os médicos estão proibidos pelo Conselho de Medicina de prescreverem esse tipo de tratamento. Segundo o Conselho, a prática ainda precisa de garantias de eficácia e segurança. A Sociedade Brasileira de Ozonioterapia discorda. A presidente afirma que em outros países a técnica é utilizada como tratamento complementar da Covid-19, com resultados eficazes. O Conselho Federal de Medicina insiste, apesar de ter recebido literatura médica, nós elaboramos junto à BIREM, a Federação Mundial das Sociedades Médicas de Ozonioterapia, um documento chamado Mapa de Evidências Científicas, em que se demonstrou, por meio de 14 revisões sistemáticas, a eficácia e a segurança da ozonioterapia em áreas como dores, tanto de coluna quanto articulares, em especial o joelho, na cicatrização de feridas também. Dona Maria foi diagnosticada com a Covid-19 no começo de abril. O marido dela também foi contaminado, mas depois de ficar internado na UTI, ele não resistiu à doença. Ela resolveu apostar em um tratamento complementar com ozonioterapia e, mesmo fazendo parte do grupo de risco, conseguiu se recuperar. Minhas filhas percebiam muito mais do que eu a minha melhora, porque quem está com Covid fica muito desanimado. Então, o fato de eu ter que vir aqui, eu nem queria, sabe? Eu nem queria ir para os tratamentos, eu preferia ficar em casa deitadinha. Mas cada vez que eu fazia ozônio, eu tinha uma melhora muito grande, que elas percebiam essa melhora. No último teste que ela fez, o resultado para o vírus foi negativo. A Sociedade de Ozonioterapia está propondo um estudo clínico com mais de 400 pacientes para avaliar a eficácia do tratamento em pessoas com o coronavírus. O que nós queremos determinar e nós queremos avaliar e demonstrar para a nossa sociedade científica, no nosso Conselho Federal de Medicina, é que essa prática com a ozonioterapia pode beneficiar antes que o paciente complique. E o paciente complicado já tentar intervir de forma preditiva.
Uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público investiga a compra de respiradores para o tratamento de pacientes com Covid-19 no Ceará. Segundo a PF, houve superfaturamento na aquisição dos equipamentos. As informações com o repórter Emerson Tchalian. A operação deflagrada na manhã de hoje cumpriu 8 mandados de busca e apreensão em residências, empresas e órgãos públicos de Fortaleza e de São Paulo. Foram 8 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal do Ceará após inquérito que investiga o desvio de recursos na aquisição de respiradores mecânicos. Segundo a PF, os aparelhos foram comprados pela Secretaria Municipal de Saúde sem licitação e com indícios de superfaturamento. Cada respirador teria custado R$ 234 mil. Em outras cidades, o mesmo aparelho foi comprado por 60 mil. O prejuízo aos cofres públicos passaria de 25 milhões de reais. A investigação aponta ainda que a empresa contratada não teria capacidade técnica nem financeira para oferecer os equipamentos. A empresa fica em São Paulo e já é investigada por não fornecer testes rápidos contratados por Rondônia. A investigação aponta ainda que a prefeitura adiantou 25 milhões de reais para a empresa sem exigir nenhuma garantia. Em nota, a prefeitura disse que cancelou o contrato com a empresa investigada e que os aparelhos não foram entregues. Disse ainda que foram ressarcidos mais de 5 milhões de reais. De Fortaleza, Emerson Tchalian para o Rede TV News. Uma jovem de 22 anos foi baleada na cabeça dentro de casa na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro. Bianca Regina Oliveira está internada e, segundo os médicos, o estado de saúde dela é estável. Segundo a polícia, PMs acompanhavam uma ação social no centro de treinamento do Vasco da Gama e não houve confronto entre policiais e criminosos na comunidade. Outros 2 jovens já haviam sido baleados durante operações policiais na última semana na região metropolitana da cidade. Por causa disso, o governo do Rio decidiu não realizar mais, ou pelo menos evitar, operações durante ações sociais nas comunidades cariocas. Parte do comércio de Belo Horizonte voltou a funcionar hoje. A flexibilização do isolamento será feita em 4 etapas com diversas restrições. Então, algumas dessas regras envolvem tempo de espera de atendimento e quantidade de pessoas que poderão frequentar os estabelecimentos. Neste shopping popular, dezenas de clientes fizeram fila na calçada antes mesmo do horário de abertura. Vou na ótica que eu só faço óculos aqui, né? Os comerciantes foram orientados a atender uma pessoa por vez e haverá revezamento. As lojas de número par funcionam num dia e as de número ímpar no outro. Um limite de 507 pessoas. O nosso fluxo normal é aproximadamente 2.500 pessoas. No total, quase 10 mil estabelecimentos comerciais voltaram a funcionar. Entre eles, lojas de móveis, de artigos de cama, mesa e banho, papelarias, livrarias e concessionárias de veículos. Eu vejo que tem mais gente na rua do que antes, né? E muitas vezes pessoas sem ter necessidade de estar na rua. A prefeitura determinou o uso de máscaras e distanciamento obrigatórios entre as pessoas, que deve ser controlado pelos comerciantes. Seu Amantino reabriu a loja dele depois de 65 dias. A expectativa a gente tem na cabeça que é para melhorar, mas por causa da pandemia, por causa do desemprego, vamos ver, né? Os salões de beleza e barbearias também estão autorizados a funcionar. Esta ficou mais de 2 meses fechada. Agora, os atendimentos têm intervalos maiores, de 15 minutos. Tempo para reforçar a higienização da bancada e dos materiais. As máquinas de corte são desinfectadas com álcool. Já as tesouras, navalhas e pentes são lavados. A gente passa sabão e lava e esfrega mesmo com a escovinha. Cuidados redobrados também nos lavatórios. Borrifa água tanto no bojo quanto nos estofados, da poltrona do lavatório. O espaço entre os clientes aumentou e, para evitar aglomeração, os atendimentos precisam ser agendados. Adorei o fato de ser tudo descartável, acho que isso é importante também para evitar a contaminação. Me senti super protegido, estou completamente satisfeito. E tem novidade na tela da Rede TV. É o Rede TV Plus que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios.
Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, diz que, por enquanto, não vai flexibilizar as medidas de isolamento social na cidade, mas permite a volta de igrejas e templos desde que adotem procedimentos sanitários. Marcelo Crivella manteve as medidas restritivas, mas liberou a abertura de igrejas e templos religiosos. Os espaços deverão disponibilizar álcool em gel, garantir distância mínima de 2 metros entre os frequentadores e exigir o uso de máscara. As igrejas são atividades essenciais. Todas as atividades essenciais devem continuar funcionando, é importante para a população, porém, guardando esses princípios. E, claro, para a população com comorbidade e idosos, nós no decreto pedimos que preferencialmente seja feito para eles o culto via internet. Para junho, o prefeito do Rio cogita a abertura de academias, lojas de móveis e concessionárias de veículos. Gradualmente, irmos abrindo aos poucos. Não temos expectativa de fechar mais, de impedir mais atividades. Há um otimismo em nós todos. A prefeitura também estuda a volta dos jogos de futebol. Marcelo Crivella se reuniu com representantes dos clubes do Rio para estabelecer os critérios do retorno. Na reunião ficou decidido que os jogadores podem retomar os treinos já no próximo mês. Alguns clubes, como o Flamengo, já começaram a realizar atividades seguindo protocolos de segurança. O que nós pedimos também é que os jogos começassem em julho, e eles sem torcida. E eles nos pediram para que, verificada a curva de início de junho e meados de junho, nós então, de posse desse dado, pudéssemos definir as 2 rodadas que terminam o campeonato estadual. Hoje, a Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, afrouxou as medidas de isolamento social. Todas as atividades comerciais foram liberadas, desde que sigam as normas estabelecidas. Mas houve aglomeração e filas. À tarde, a Justiça determinou que a Prefeitura suspendesse o decreto. Com a decisão, o comércio deve voltar a ser fechado e só os serviços essenciais poderão abrir as portas. A Prefeitura informou que ainda não foi comunicada da decisão. Caxias é o 2º município do estado do Rio com o maior número de mortes por Covid-19, atrás apenas da capital. Em meio à pandemia, a inadimplência no ensino superior privado brasileiro subiu 72% em abril deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A evasão, que é quando o estudante desiste do curso ou então tranca a matrícula, também teve aumento de 32,5% no mesmo período. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo Instituto Semesp, que reúne as empresas mantenedoras do ensino superior no país. E agora você acompanha o comentário de Boris Casoy. Boa noite. Paira no ar uma questão gravíssima que deveria preocupar e muito a elite brasileira: a educação. O problema é complexo, mas podemos dizer que o Brasil está anos-luz atrás de outros países nessa questão. A evasão escolar, somada à péssima qualidade do ensino, é fator importante na desigualdade brasileira, uma das maiores do mundo. E só uma educação de boa qualidade pode formar verdadeiros cidadãos e cidadãs capazes, inclusive, de melhorar o nível de suas escolhas eleitorais. Embora nosso ensino básico tenha evoluído um pouco, isso não é suficiente. Temos formado e continuamos formando milhões de analfabetos funcionais, incapazes de entender um texto e a quem são negados direitos mínimos de cidadania. Mas o que mais assusta e explica muita coisa é saber que estudos do Banco Mundial revelam que a escolaridade da elite brasileira é uma das mais baixas do mundo, apenas cerca de 10 anos. Isso é uma vergonha.
O presidente Jair Bolsonaro voltou a negar que tenha tentado interferir na Polícia Federal. Em nota oficial divulgada no final desta tarde, o presidente afirmou que acredita no arquivamento do inquérito. O presidente Jair Bolsonaro decidiu se pronunciar oficialmente sobre a reunião ministerial do dia 22 de abril. O encontro é apontado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como uma suposta prova de que o presidente tentou interferir na Polícia Federal. Na nota, Jair Bolsonaro afirmou que nunca interferiu no trabalho da Polícia Federal. Segundo ele, as acusações são levianas. O presidente pede serenidade e responsabilidade no trato do assunto. Afirma ainda que, por questão de justiça, acredita no arquivamento do inquérito que apura a suposta tentativa de interferência. Bolsonaro também reafirma o compromisso com a democracia e defende a independência entre os poderes. Pela manhã, o presidente, que participava por videoconferência da posse do novo chefe da Procuradoria do Cidadão, decidiu ir pessoalmente à sede do Ministério Público Federal. Ao chegar na PGR, cumprimentou os presentes, tirou fotos e conversou com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O encontro com Aras ocorre na semana em que o chefe do Ministério Público deve assistir ao vídeo da reunião ministerial. Augusto Aras será o responsável por sugerir o arquivamento do inquérito ou por denunciar Bolsonaro. A Secretaria-Geral da Presidência enviou ofício à Polícia Federal informando que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, não assinou o ato de demissão do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. No texto publicado no Diário Oficial da União no dia 24 de abril, constava o nome de Moro e do presidente Jair Bolsonaro como os responsáveis pela exoneração. A Secretaria-Geral justificou que incluir a assinatura no ato era praxe da área técnica. No mesmo dia, o Planalto publicou uma nova portaria, desta vez sem a assinatura de Sérgio Moro. O presidente Jair Bolsonaro voltou a participar de uma manifestação a favor do governo ontem em Brasília. Primeiro, o presidente sobrevoou a esplanada dos ministérios, local onde os apoiadores se concentraram. Depois de pousar, Jair Bolsonaro seguiu a pé ao encontro dos manifestantes. Bolsonaro fez questão de cumprimentar os apoiadores em frente ao Palácio do Planalto. Os atos em apoio ao governo têm ocorrido com frequência nos últimos finais de semana. Uma lei aprovada pelo Senado proíbe despejos de inquilinos durante a pandemia. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República. Com a diminuição de renda ou até perda de empregos, as dificuldades em pagar as contas do mês aumentaram. Os pequenos comerciantes são os mais atingidos. Abel teve que fechar a sorveteria que tinha acabado de inaugurar. E para não perder também a gráfica, optou por um aluguel mais barato. E mesmo assim, a situação continua difícil. Todo comerciante, toda empresa vive do giro, né? Ninguém ganha dinheiro sem estar trabalhando. E isso foi o que está acontecendo comigo, né? Eu saí da loja, eu falei assim, ó, tá aqui sua loja, eu não quero te causar danos. Aí ele falou assim, não, tudo bem, você pode sair, mas você tem que pagar a multa contratual. Então, além de estar me cobrando aluguel, tá me cobrando multa contratual, tá muito difícil, né? Não tá fácil para ninguém. A gente vem todo dia para a loja tentar alguma coisa, pensar em algo diferente, mas infelizmente assim, tá muito difícil mesmo. Se aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro, a medida que impede o despejo vale para ações entre 20 de março e 30 de outubro. Mas é bom saber que a lei não isenta o inquilino de pagar o aluguel. O jeito é conversar e entrar num acordo que possa beneficiar tanto o locatário quanto o locador. As orientações do nosso jurídico foram passadas para a gente, mas em relação em como proceder em cada caso, como uma locação comercial, que é o maior problema hoje, né, devido à pandemia, muitos estão fechados, para que não pudesse lá na frente ir para o judiciário, porque nada foi sancionado, nada foi aprovado. Ele não pode deixar de receber os valores, ou seja, o artigo 9º ele não pode realmente desautorizar o pagamento, o livre inadimplemento por parte do locatário. Ainda que não ocorra o despejo, o locatário não pode usar dessa ferramenta, apesar de sim estar possibilitada pelo projeto, mas não deveria utilizar dessa ferramenta para efetivamente não adimplir suas obrigações, tendo em vista que existe outra parte
e essa outra parte realmente pode ser bastante prejudicada. Caso vire lei, o despejo só pode ocorrer em situações como locação por temporada para prática de lazer, retomada do imóvel para uso do proprietário após o término do contrato ou para a realização de obras emergenciais. A Aeronáutica decidiu suspender por 3 semanas as aulas na Escola de Formação de Cadetes em Barbacena, no interior de Minas Gerais, após a confirmação de quase 200 casos de novo coronavírus na unidade. 105 jovens contaminados já apresentavam anticorpos da doença e foram mandados para casa. Outros 90 estudantes permanecem em isolamento na instituição após testarem positivo para a Covid-19. Destes, 7 apresentaram sintomas leves. As pessoas que tiveram contato com os alunos cumprem isolamento domiciliar. O Ministério da Saúde divulgou os últimos dados do coronavírus no Brasil. São Paulo é o estado com mais casos registrados da doença, seguido por Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Pernambuco. A pasta também informou que mais de 153 mil pessoas estão recuperadas da Covid-19. Cerca de 197 mil pacientes permanecem em acompanhamento. O país acumula 23.473 mortes provocadas pelo novo coronavírus. O ministro Luiz Roberto Barroso é o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral em uma cerimônia virtual. Autoridades como o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado participaram por videoconferência. Barroso fica à frente do TSE pelos próximos 2 anos. Ele substituiu a ministra Rosa Weber. No discurso de posse, Luiz Roberto Barroso prestou solidariedade às famílias das vítimas da Covid-19, aos profissionais de saúde e aos trabalhadores que perderam emprego e renda. O ministro também afirmou que entre as bandeiras que vão direcionar a atuação da Justiça Eleitoral estão uma campanha pelo voto consciente, a ampliação da participação dos jovens na política e o empoderamento feminino. Barroso defendeu a democracia e um combate firme às chamadas fake news. O novo presidente do TSE também falou sobre a possibilidade de adiamento das eleições municipais de outubro. As eleições somente devem ser adiadas se não for possível realizá-las sem risco para a saúde pública. Em caso de adiamento, ela deverá ser pelo prazo mínimo inevitável. Prorrogação de mandatos, mesmo que por prazo exíguo, deve ser evitada até o limite. E o cancelamento das eleições municipais para fazê-las coincidir com as eleições nacionais em 2022 não é uma hipótese sequer cogitada. Na cerimônia, o também ministro do STF, Edson Fachin, tomou posse como vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Deu negativo o resultado do exame para o novo coronavírus do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O ministro foi internado no último sábado para ser submetido a um procedimento cirúrgico de retirada de um abscesso. Durante a cirurgia, ele apresentou sintomas iniciais de infecção da Covid-19. Toffoli respira com a ajuda de aparelhos, mas apresenta melhoras nos sintomas respiratórios. O exame será repetido em breve por causa da possibilidade de falso negativo. Até lá, ele vai permanecer internado. O vice-presidente do STF, Luiz Fux, assume a presidência do tribunal até o retorno de Toffoli. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, e a primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, testaram positivo para o novo coronavírus. Segundo a nota divulgada pelo governo do estado, o casal começou a apresentar sintomas leves da Covid-19 depois de a primeira-dama ficar internada por alguns dias para tratar um AVC. Casagrande está seguindo as orientações médicas e permanece em isolamento em casa. A obesidade é um dos principais fatores de risco para a Covid-19. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, é a principal comorbidade nas vítimas fatais abaixo dos 60 anos. Diabetes, dificuldade para dormir, alteração nas taxas de glicose e colesterol, além de fadiga e dores no peito. Esses são alguns problemas que pessoas obesas ou com sobrepeso podem desenvolver. A Gisele sofre de obesidade e, por conta do peso, já desenvolveu vários problemas de saúde. Por isso, durante a pandemia do coronavírus, ela tem tomado bastante cuidado.
Tenho que tomar um cuidado dobrado com a higienização, usar máscara. Eu não saio de casa, quando eu saio com máscara, chego, já deixo a roupa no cesto e tomo o meu banho e sempre álcool nas mãos, álcool gel. Segundo dados do Ministério da Saúde de 2018, cerca de 20% dos brasileiros são obesos, o que representa algo em torno de 40 milhões de pessoas. E profissionais da saúde alertam, este também é um grupo de risco para a Covid-19. Um estudo realizado na França e nos Estados Unidos revela que a obesidade é a condição crônica que mais leva pessoas a serem hospitalizadas pelo novo coronavírus. No total, 124 pacientes internados com Covid-19 foram examinados, sendo que 47% deles eram obesos. 28% sofriam de obesidade grave e 68% do total utilizavam ventilação mecânica. Com isso, os pesquisadores concluíram que a seriedade da infecção aumenta à medida que o índice de massa corporal, o IMC, cresce. Então, a gente sabe que a obesidade ela afeta outros sistemas do organismo, né? Tanto que ela predispõe, por exemplo, a diabetes, ela predispõe a colesterol, triglicerídeo e várias outras coisas, inclusive o câncer, né? Mas com essa evidência que vem acontecendo, isso ressaltou aos olhos dos cientistas e eles fizeram essa pesquisa e com isso constataram que realmente a obesidade é um fator de risco muito importante. Caso você faça parte desse grupo, a orientação é cuidar do peso e não deixar de fazer exercícios físicos, mesmo na quarentena. É possível fazer atividade física dentro de casa, de uma forma ou de outra, né? Também procurar ter uma alimentação mais saudável. A alimentação é muito importante nesse quesito, porque quando a pessoa está em sobrepeso, mas já está numa alimentação saudável, ela está em processo de regressão, isso já vai minimizando os riscos. E esse frio no centro-sul do Brasil, hein? Será que vai continuar? Quem tem a resposta é a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A semana começou gelada em várias cidades do Brasil. O domingo foi de bastante frio em São Paulo e a segunda-feira chegou com recorde de frio. Foi a menor temperatura mínima do ano até agora na capital paulista. Os termômetros registraram apenas 11,1 graus. E olha, vai esfriar ainda mais. Tem previsão de sol nos próximos dias. Mesmo assim, olha, a sensação é de frio por conta do ar gelado. Não passa dos 18 graus amanhã na capital paulista e vai fazer frio principalmente nas primeiras horas do dia. E à noite, de terça para quarta, a mínima é de apenas 8 graus. O que acontece é que a gente tem aí o ar polar, que vai manter as temperaturas baixas nos 3 estados do sul do Brasil, em todo o estado de São Paulo e até no Mato Grosso do Sul. E tem previsão de geada. Vai ser assim em Curitiba nas primeiras horas do dia. Tem geada, mínima de apenas 7 graus. Em Porto Alegre e Campo Grande, a mínima é de 10 graus e mesmo com sol à tarde, não vai esquentar muito, máxima de 17 graus para os gaúchos e de 23 em Campo Grande. O sol aparece o dia todo nessa área amarela, desde o Acre, pegando todo o centro-oeste e todo o sudeste do Brasil. Nas outras áreas aqui tem previsão de chuva, mas essa chuva só vai ser mais encorpada e volumosa em algumas áreas aqui do extremo sul da Bahia e entre a Paraíba e Pernambuco. A gente vai lá para Recife, onde já choveu bastante. A chuva continua amanhã, na quarta-feira também, e as temperaturas ficam na casa dos 30 graus. No Rio de Janeiro faz sol o dia todo, mesmo assim a temperatura não vai subir muito. A máxima é de apenas 23 graus, friozinho para os cariocas. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. No Facebook da Rede TV você pode acompanhar o nosso programa exclusivo no Facebook Watch, é o Histórias do Dia, que tem vídeos de conteúdo bem atual e de interesse do internauta. O governador de São Paulo, João Dória, disse hoje em entrevista à Globo News que não vai decretar lockdown no estado neste momento. Dória falou que a partir de junho, São Paulo adotará um esquema de quarentena inteligente, que levará em conta critérios regionais, conforme as orientações do Comitê de Saúde. O plano será apresentado na próxima quarta-feira.
E uma última notícia, agora há pouco o governo americano divulgou um comunicado em que antecipa para amanhã a restrição de entrada nos Estados Unidos de viajantes vindos do Brasil. Inicialmente, essa proibição começaria a valer na sexta-feira. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.